Olá, meu amigo e minha amiga, a paz do Senhor Jesus, muito bom dia. Bem, você que não me conhece, meu nome é Renan Duetti, mais um mensageiro da palavra. Se você chegou até aqui, glorificado seja Deus. Seja muito bem-vindo e vamos crescer juntos em busca desse Rei, desse Jesus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então se inscreva agora no canal, ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo, deixe seu pedido de oração ou aquilo que você entender sobre o que nós vamos hoje meditar e também compartilhar esse vídeo com quem de fato precisa. E sem mais delongas, hoje eu quero falar com vocês rapidamente acerca de uma história de Jesus. Eu estava aqui orando ao Senhor, pedindo com que Deus falasse comigo para falar com vocês, e Deus me trouxe a vida de um homem que estava enfermo próximo ao tanque de Betesda durante 38 anos da sua vida, vivendo com uma paralisia à beira daquele tanque. Esse é um texto extremamente rico que se encontra em João, capítulo de número 5, versículo de número 5 diz que estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Aqui esse texto ele é muito rico, com várias informações e vários exemplos que nós podemos tirar para a nossa vida. São várias camadas que em um vídeo seria muito difícil de a gente extrair o máximo e o melhor do que esse texto nos oferece. Mas hoje eu queria falar sobre algumas questões que para a gente seria muito interessante. A primeira delas é que esse tanque, o tanque de Betesda, ele ficava próximo à porta das ovelhas. Por que é legal do texto, onde está escrito no versículo 2, que esse tanque estava próximo à porta das ovelhas? Poderia ter falado só um tanque de Betesda em Jerusalém, mas ele fez questão de mencionar as portas das ovelhas. A porta das ovelhas era uma porta que outrora havia sido destruída na invasão de Jerusalém, ao qual Neemias a levantou junto com os seus muros. A porta das ovelhas era uma porta que ficava em uma posição específica, virada para um lado específico, onde essa porta exclusivamente se mantinha aberta. Era uma porta que não poderia ser fechada, porque era a porta onde as ovelhas saíam para o pasto e voltavam para serem cuidadas pelos pastores. E essa porta hoje é o que a igreja é para as pessoas, é o que a igreja é para a humanidade, onde não deve fechar as portas para o cuidado daquelas ovelhas que retornam do tanque. Existiam algumas ovelhas que iam pastar, voltavam limpas da mesma forma que foram, mas existem ovelhas que vão para o pasto e quando retornam sujas, com carrapichos, algumas feridas, algumas cegas, algumas mudas, outras surdas. Então essa porta é uma porta que precisa permanecer aberta. É uma porta que necessita permanecer aberta para o cuidado daqueles que chegam. Onde o pastor, com todo carinho, com todo amor, vê se tem ferida para tratar as feridas, vê se o pelo está grande para cortar o pelo, vê se está suja para dar o banho, onde as ovelhas precisam ser tratadas. É uma porta que nunca deve se fechar. É lindo quando esse texto menciona a porta das ovelhas, porque era uma porta que havia sido destruída e logo mais ela é reconstruída por Neemias. E o texto faz questão de mencioná-la para que nós enxerguemos essa porta com a visão espiritual e o carinho que ela merece ter. A igreja é a porta das ovelhas. A igreja não pode fechar as portas para aqueles que saem e para aqueles que voltam. Até mesmo ovelhas que entram pela primeira vez precisam ser cuidadas pelos seus pastores. Então você, de repente, é um líder, pastor, presbítero, de repente você cuida de pessoas e às vezes alguém tentou fechar a porta das ovelhas, ou situações tentou fechar as portas das ovelhas. Eu digo para você, fique firme, continue cuidando a quem Deus te confiou, e grande será o seu galardão.
em nome de Jesus. Então, nesse lugar, haviam muitas pessoas enfermas. A Bíblia menciona que todo tipo de enfermidade havia naquele lugar. Homens e mulheres com mãos ressecadas, paralíticos, surdos, mudos, coxos, vários tipos de pessoas em enfermidade, onde eles aguardavam o movimento das águas de vez em quando, onde um anjo vinha e eles se lançavam na água. Aquele que primeiro tocasse na água seria curado de qualquer enfermidade que houvesse. E esse tanque tinha próximo um homem, coxo há 38 anos, enfermo. Em um determinado momento, onde ele está, após 38 anos ali, passa Jesus, o Nazareno. Eu costumo dizer que todo lugar ele é comum, até Jesus passar por ele. Jesus chega, faz uma pergunta: queres ser curado? Algumas versões vai dizer queres ficar são. Repreendido em nome de Jesus. Bem, continuando, como vocês viram, né? Mas Deus está conosco. Queridos, e ele pergunta: queres ficar são? E esse homem responde: toda vez que há um movimento das águas, não tenho ninguém que me leve até lá. Aqui são duas vertentes. A vertente daquele que transfere responsabilidade e a vertente daquele que não teve sensibilidade para levar alguém que está precisando de ajuda, precisando de socorro. Só que antes disso, queria tocar num assunto que é muito importante, porque as pessoas estavam ali aguardando as águas se moverem e Jesus estava passando por ali. Nós vivemos numa geração que trocou os valores. Vivemos numa geração onde as pessoas invertem os valores. Infelizmente, hoje estão procurando as igrejas pelo movimento e não por Jesus. Procuram as igrejas pelo movimento da casa, não pelo dono da casa. E isso daqui me machuca. Porque as pessoas estão acostumadas a viverem enganadas. Estão se acostumando a viverem enganadas, porque precisamos buscar o lugar que tem Jesus antes de ter o movimento. E hoje, infelizmente, nós vivemos uma geração que corre atrás de movimento e não corre atrás de Jesus. Então que hoje, meu irmão e minha irmã, nós possamos enxergar a simplicidade da ação de Cristo. Jesus não precisa do movimento para fazer milagre. Não que seja errado. Eu amo o movimento quando tem Jesus. Mas Jesus não precisa do movimento para fazer milagre. Jesus não precisa do movimento para mostrar o teu poder. Jesus, ele pode agir na simplicidade. Jesus, ele age na simplicidade. Então, às vezes, você está procurando um movimento, quando Jesus está falando para você assim: ei, olha para mim, eu estou aqui, na beira da cama,
sentando na sua mesa de café. E às vezes você é distraído. Aí me lembra de Agar de novo. E a dor não fez ela enxergar, ou melhor, a dor impediu-a que enxergasse que tinha uma fonte do lado dela. A Bíblia não fala que o anjo fez brotar uma fonte. Ela diz que as escamas dos olhos caíram, ou a visão dela se abriu e ela enxergou uma fonte que estava do lado dela, jorrando água. Então, meu amigo e minha amiga, não busque por conta do movimento. Busque Jesus. O movimento é consequência. Nem toda casa que tem movimento tem Jesus, mas toda casa que tem Jesus tem movimento. É forte. Aleluia. Então, meu amado e minha amada, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre você. O poder de Deus esteja sobre você. E que você tenha discernimento para enxergar a casa que tem Jesus. Para finalizar, para nós orarmos e repreender todo o mal, eu não vou cortar esse vídeo. Eu não vou cortar. Eu vou juntar. Eu não vou cortar essa parte. Você vai ver aí. Para finalizar, Jesus vê esse homem deitado e pergunta: quer identificação? E esse homem coloca essa impossibilidade: não tenho ninguém para me levar no tanque. Então são duas vertentes. A transferência de responsabilidade. Às vezes, Deus quer fazer na tua vida, às vezes a porta está para ser aberta, às vezes uma promoção, às vezes algo está para acontecer e você está esperando pessoas que levarem até lá. Meu amigo, minha amiga, levanta da cama com força e fé e vai, porque o milagre está aqui, você está aqui, só que entre você e o milagre tem a inércia, você precisa se movimentar. Não dependa de pessoas para viver o extraordinário. Não dependa de pessoas para viver o sobrenatural. Faça você, ou por quem você ama, em vez de depender de pessoas. Então, para de transferir uma responsabilidade que é tua. No ministério... Ei, a responsabilidade é sua. São várias... Se a gente parar aqui, é pouco tempo. Ou eu vou ficar aqui a manhã inteira falando com você sobre situações que nós transferimos responsabilidade diariamente. Então, para de transferir uma responsabilidade que é tua. O outro ponto, quando ele fala: não tenho ninguém para me levar até lá. Quem é você aqui? Você é o que transfere a responsabilidade ou você é aquele que não leva? Me lembra de um texto, isso aqui a gente pode até estudar depois, se vocês quiserem, coloca um comentário, quando havia um homem coxo na beira da Porta Formosa. Todos os dias levavam ele até a entrada da Portas Formosas e ele não podia entrar no templo por conta da sua enfermidade. Ele era coxo, ele era tido como impuro, então as pessoas levavam até a porta, deixavam ali para que ele juntasse esmola e ele não ia para dentro, ele só ouvia o barulho de glória dentro do templo. Tem gente que está carregando, até carrega, mas não coloca para dentro, deixa na porta. Olha isso. Quem é você? Você é aquele que carrega, coloca para dentro do templo ou você deixa na porta? Então que nessa manhã você possa ter essa sensibilidade. Sensibilidade de levar, de carregar. Claro, entenda algo. Vá, leva isso para o resto da sua vida. Vá até onde o seu testemunho for preservado.
Amém? Falo isso por conta de experiências próprias que eu tive. Isso aqui fica para um outro momento. Amém, meu irmão? Vamos orar nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, eu quero te glorificar e te agradecer por essa noite, por essa manhã. Manhã, Deus, onde a sua palavra é manifesta, onde a tua glória, Senhor, nos preenche. Independente das ações do mal, Senhor, nós sabemos que tem um Deus que é mais forte do que tudo. Repreendemos agora toda ação maligna, toda ação contrária, damos uma ordem no reino do Espírito. Satanás, você não tem voz dentro da nossa casa. Satanás, você não tem vez dentro da nossa casa. Aqui quem manda é o Senhor dos Exércitos, conhecido como Jeová Sabaoth, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então cai por terra agora toda tentativa, toda seta maligna, em nome de Jesus. Pai, guarda teus filhos, que eles, Senhor, tenham a sensibilidade para entender que as portas da igreja precisam permanecer abertas, que as portas das ovelhas precisam permanecer abertas, que os seus filhos, Senhor, possam entender que o Senhor tem um chamado para com eles, em nome de Jesus, e que os seus filhos, Pai, possam ter forças para carregar, quem for preciso, até o tanque, e que seus filhos também possam ser pessoas que resolvem os seus problemas, que correm atrás daquilo que é preciso, que fazem o que é necessário e não transferem suas responsabilidades. É isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. E você diz amém. Bem, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado. Você que chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal. Que esta manhã seja uma manhã gloriosa para você. E não se esqueça que Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Amo vocês. Deus abençoe. Fiquem na paz.